vamos falar um pouquinho, gente, sobre um assunto muito complexo, que é como lidar com pessoas tóxicas. E aí, mais complexo ainda, quando é lidar com pessoas tóxicas de dentro da família. Vou falar um pouquinho para vocês sobre isso hoje. Como que a gente pode lidar com pessoas que têm uma vibração? Eu nem gosto muito dessa palavra tóxica, porque quando a gente diz que uma pessoa é tóxica, a gente está menosprezando aquele ser. E ninguém é menosprezado, né? Todos nós somos uma centelha e como tal, nós merecemos respeito. Mas o que as pessoas chamam de tóxica? O que as pessoas chamam por pessoas tóxicas? Na verdade, são pessoas que estão com a energia diferente da delas. Então, se você está com a energia levemente mais elevada ou até muito elevada em relação a outra pessoa, e a pessoa que geralmente tem uma energia baixa, a pessoa reclama muito, ela resmunga muito. Se tá sol pra ela tá ruim, se tá nublado pra ela tá ruim, se tá quente tá ruim, se tá chovendo tá ruim, se tem dinheiro tem pouco, se tem nada tá ruim. Então é aquele tipo de pessoa que reclama de tudo, que só fala de coisa ruim, que só fala de doença, que só fala de tragédia, que só fala de desgraça. E muitas vezes isso se torna um empecilho pra gente quando a gente quer manter a nossa energia elevada para que a gente possa viver uma vida melhor, cocriar uma vida melhor. E aí, o que acontece? Quando essas pessoas estão do nosso lado, porque quando elas não estão do nosso lado, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil, porque a gente simplesmente se afasta. A gente sai de perto, a gente pode evitar a convivência. Mas e quando essas pessoas é uma mãe, é um pai, onde a gente tem que conviver debaixo do mesmo teto? Ou às vezes o marido, ou às vezes a esposa, ou às vezes um filho ou uma filha? Como é que a gente faz, então, para que a gente consiga conviver com essas pessoas, né? Primeiro de tudo, a gente precisa entender, compreender que todos nós somos centelhas em desenvolvimento. Todos nós estamos em expansão. Umas estão expandindo um pouquinho menos, outras já estão numa expansão um pouco mais elevada, um pouco maior. Mas todo mundo caminha para a mesma direção. Sendo assim, a gente precisa entender que a gente precisa ter uma coisa que se chama tolerância. O que é a tolerância? É a gente olhar para o outro, ver que o outro tem opiniões e até comportamentos diferentes daquilo que pra gente é certo, mas que a gente só entenda que eles estão numa fase de evolução diferente da gente. E como tal, a gente precisa respeitar. Um dia desses eu tava precisando muito desenvolver essa qualidade da tolerância. E aí eu conversei muito com a minha centelha sobre isso, sobre como desenvolver a tolerância, porque uma coisa, gente, é a gente saber o que é tolerância, né? E a tolerância não significa a gente aceitar qualquer coisa da outra pessoa. Se engana quem pensa assim. Tolerância é você entender que a outra pessoa ela tem um pensamento diferente do seu, tem um comportamento diferente do seu, tem uma crença diferente da sua, age diferente de você, e você olha para aquilo e fala, é diferente do que eu penso, mas tá ok. Eu aceito que essa pessoa haja diferente de mim, que essa pessoa pense diferente de mim, que essa pessoa possa ter atitudes diferentes das minhas. Muitas vezes a gente pensa que tolerância significa a gente aceitar qualquer coisa. E tolerância, ela não quer dizer que a gente vai tolerar coisas ruins. A gente não precisa ser conivente. Então, uma coisa é tolerar, é você entender que a pessoa tem uma atitude, um pensamento, um comportamento diferente do seu. Outra coisa é você ser conivente com coisas erradas, tá? Então, vamos voltar um pouquinho no que no que eu tava falando. Eu pedi muito pra minha centelha me mostrar. E uma coisa é a gente saber intelectualmente o que é tolerância. Outra coisa é a gente dar aquele start, do tipo, entendi, entendi, bingo, sabe? Aquele estalo que caiu a ficha agora, entendi. É por isso que é internalizado. É quando a gente internaliza aquilo que a gente de fato compreendeu. E aí um dia eu tava lendo um livro que não tinha nada a ver com desenvolvimento de virtudes, né? E eu tava lendo esse livro, e aí um pedacinho do livro dizia assim,
Tolerância é quando a gente entende que o outro é diferente da gente e a gente não perde, não gasta o nosso tempo tentando convencer a outra pessoa a pensar como a gente. Então olha só como é lindo isso. É você entender que a pessoa tem o direito de pensar e agir diferente de você e você não precisa provar para a pessoa e fazer com que a pessoa acredite naquilo que você acredita ou faça aquilo que você faça. É você falar, tudo bem, fique com a sua verdade e eu fico com a minha. É você não gastar o seu tempo tentando convencer a pessoa do contrário. Porque no momento em que a pessoa estiver pronta para entender de fato como as coisas funcionam, a própria centelha divina dela vai guiar ela para entender aquilo. Então não precisa da gente fazer um escarcéu para a gente poder montar e tentar e falar e isso e aquilo. Não, a própria pessoa no seu momento certo, ela vai expandir a sua consciência, ela vai abrir a sua consciência para ter o entendimento correto das coisas. Então, dito isso, como que a gente pode, então, lidar com essas pessoas, né? Tendo a gente entendido que as pessoas estão em fases de desenvolvimento, né? Diferentes, cada uma está com uma fase de desenvolvimento diferente da outra e que todas nós somos centelhas divinas caminhando para um mesmo lugar, para o mesmo fim, para o mesmo propósito. A gente pode entender que a gente precisa simplesmente só esperar. Aí as pessoas me perguntam assim, Thalita, tá bom, mas eu tenho que esperar convivendo com essa pessoa, do lado dessa pessoa, porque essa pessoa não, ela me causa um monte de sentimentos ruins. E aí o que é que acontece com a minha vibração? Vai lá para baixo. Entenda uma coisa, a sua obrigação é manter a sua frequência elevada. Isso é o que você tem que zelar o dia inteiro se você quer atrair uma vida de abundância e plenitude. Seja ela física, financeira, profissional, familiar, saudável. Se você quer ter uma vida plena de abundância em todos os sentidos, completa, você precisa manter a sua energia elevada. Mas tem aquela pessoa que sempre tá ali, que tá sendo sempre uma provação para mim, para poder baixar minha energia. Nesses casos, a gente tem duas opções. Uma das opções é simplesmente se afastar da pessoa. Se afasta. Ah, mas é minha mãe, é meu pai. Você tem a opção de sair de casa? Tenho. Se afasta. Não tô dizendo, gente, deixar de amar. A gente não tá falando aqui sobre separação no sentido de briga, sabe? De não quero mais você, não quero mais te ver, não quero mais contato. Não é isso. É que talvez o dia a dia faz com que as coisas que vocês vivam crie, né, uma dinâmica complexa para que aquela pessoa invada os seus momentos, invada a sua vida e com isso baixe a sua energia. E aí você fica ali dia a dia vendo a pessoa reclamar, dia a dia vendo a pessoa xingar, dia a dia vendo a pessoa com a energia baixa, e isso faz com que a sua energia também tende a baixar. Vai pro nível daquela pessoa, se você tiver uma energia muito boa, pode ser que não, mas um pouco da sua energia baixa, né, e a dela tende a subir um pouquinho. Então é como se fosse uma doação. Mas eu não quero, Thalita, eu não quero que a minha energia baixe, porque isso me prejudica em coisas que eu tô tentando criar, andar pra frente. Então saia de perto. Literalmente, saia de perto, saia do ambiente. Fique fora desse ambiente. Não tenho como, Thalita. É meu marido, é minha mulher, é meu filho que é desse jeito. O que eu faço? Nesses casos, eu uso muito e tenho usado muito uma técnica que eu aprendi esses dias. E tem me ajudado muito. Primeiro, logicamente, né, gente? A meditação é uma coisa que vai ajudar muito a gente a se conectar com o nosso eu superior, com a nossa centelha, para que a gente consiga manter mais o equilíbrio. Quando a gente descobre, quando a gente entende de fato quem a gente é em essência, fica mais fácil da gente se desapegar de quem a gente é nesse corpo e se conectar a quem a gente é na nossa essência. Mas isso envolve coisas mais profundas e muitas vezes o conhecimento que você tem não é tão profundo a ponto de conseguir se desconectar. Então, um exercício simples, muito simples para que você consiga fazer isso, é você criar se engravidar de um entendimento.
Então vamos lá, o que é engravidar? Quando uma mulher engravida, ela tem um ser dentro dela. Você vai se engravidar disso também. De que eu vou me engravidar? Até que nasça. Eu vou me engravidar de que eu sei quem eu sou. Eu sou o eu sou. Você está dizendo que você não é esse corpo. Thalita não é esse corpo. E você não é esse corpo físico. Você é o seu eu superior. Você é a sua centelha. Você é o que você é em essência. Então, você vai dizer o seguinte. Todos os dias, quando você já tiver feito tudo, deitar na sua cama para dormir, você vai fechar os seus olhos. E você vai repetir. Eu sou o eu sou. Vivo aqui e agora. Eu sou o eu sou, vivo aqui e agora. Eu sou o eu sou, vivo aqui e agora. O que você está fazendo? Você está se engravidando de um conceito, de quem você realmente é, da sua essência. É como se você estivesse engravidando o teu subconsciente com uma ideia. Você está colocando dentro do seu subconsciente que você não é esse corpo, que você é um ser espiritual que habita. Que você é um ser espiritual e que esse corpo é apenas um corpo, uma roupa desse ser espiritual. Mas ele não é quem você é em essência. Então você está engravidando o seu subconsciente, porque tudo aquilo que você coloca dentro do seu subconsciente, que você engravida o seu subconsciente, ele cresce. É como uma mulher grávida. Quando a mulher engravida, daqui 9 meses, ela tem um bebê. E quando ela tem esse bebê, ela cria... É como uma mulher grávida. Ela engravidou de um bebê. Agora ela tem que parir esse bebê, ela tem que ter esse bebê. Então daqui 9 meses, 7 meses, enfim, esse bebê tem que nascer. Não existe outra escolha, ele tem que nascer. Então a gente precisa engravidar o nosso subconsciente. Para quê? Para que a nossa atitude com relação àquela pessoa mude, altere, seja diferente. Então quando a gente engravida o nosso subconsciente de que eu sou um eu superior, eu sou uma centelha divina, eu sou muito mais do que esse corpo físico, e o nosso subconsciente acredita, por isso que a gente fala engravida, né? Quando ele de fato acredita, é quando ele engravidou dessa ideia, só existe uma coisa agora a ser feita. Essa ideia ela tem que nascer. E como que essa ideia nasce? Quando acontece essas coisas, quando essas pessoas tóxicas, né, entre aspas, chegam perto da gente, a gente usa esse decreto do eu sou. Eu sou o eu sou e estou vivo aqui e agora. Nesse momento é como se você estivesse trazendo à tona o filho. É como se você tivesse, o seu filho estivesse nascendo. E quando esse filho nasce, o que acontece? É uma paz que excede todo o conhecimento. Muitas vezes, uma vez, você não vai conseguir fazer isso da primeira. Da segunda, não. Da terceira, não. Mas de tanto você falar eu sou e estou vivo aqui e agora, você vai conseguir transmutar, mudar, alterar a sua percepção. Você não vai mudar a outra pessoa. Você não vai mudar a outra pessoa. Você vai mudar o que você sente em relação a outra pessoa. Mesmo que você saia de perto da pessoa, como eu disse, mesmo que você vá para longe, né, da outra pessoa, mesmo assim, você precisa tirar aquela coisa ruim de dentro de você. Porque você já pensou, você tá longe da pessoa, mas toda vez que você vê a pessoa você você altera a sua energia. Então o decreto do eu sou é um decreto muito forte para você trabalhar com esse tipo de coisa, tá? Principalmente se é um ambiente em que você não tem como sair daquele ambiente. Então, use o decreto do eu sou. Porque quando você traz à consciência quem você é de verdade, que você é um ser espiritual, com todo o poder de cocriação da sua realidade, desculpa, gente, com todo o poder de cocriação da sua realidade, você se empodera de que quem cria a sua realidade é você. E embora você não pode mudar o outro, você pode mudar a si.
E quando você cria esse conceito de que você se engravida desse conceito de que eu posso mudar a mim mesma, e o seu subconsciente acreditou, engravidou desse conceito, só existe uma alternativa: nascer. E o nascer é nascer uma paz muito grande, é nascer um entendimento fora do comum. Às vezes a pessoa tá ali e você tem aquele sentimento ruim, mas você chama o decreto do eu sou, você fala, e não precisa falar verbalmente, você pode falar internamente, só na sua mente. Passe o dia inteiro falando eu sou, o eu sou. Mas não adianta falar da boca pra fora. Primeiro você precisa se engravidar. O seu subconsciente, ele precisa saber o que é o eu sou. Ele precisa saber que o eu sou é quem você é em essência. É a sua centelha, é a sua individualização primordial, primeira individualização do todo. Individualização não é separação, tá, gente? Individualização é só que nós, como centelhas, criamos uma consciência que nos faz perceber que nós somos um ser dentro e separado do todo, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas então, use o decreto do eu sou quando você estiver passando por essas situações, né, difíceis, de lidar com pessoas difíceis e situações difíceis. E não só com pessoas na família, mas até, por exemplo, outro dia eu fui no médico e tinha uma moça lá que foi me atender que tava com a cara muito feia. E na hora eu comecei a falar: eu sou, estou vivo aqui e agora. Eu sou, estou vivo aqui e agora. E a moça foi um amor. Na hora que ela me atendeu com um rosto melhor, com uma aparência melhor no rosto. Ela sorriu, ela conversou comigo. Ela estava precisando olhar um negócio, ela olhou pra mim. Então, quando a gente usa o decreto do eu sou, todo o nosso ser se resplandece. Porque nós estamos dizendo que nós não somos apenas esse corpo físico. Que nós somos o que nós somos em essência. Que é poder de cocriação. Que é parte do todo. Então a gente traz isso pro agora. A gente traz isso pra nossa realidade. E aí as coisas tendem a dar uma acalmada. Você, não a situação. Pode ser que o mundo esteja desmoronando. Pode ser que a pessoa esteja ficando pior. Mas quando você faz isso, a sua atitude muda em relação àquilo. E muitas vezes a atitude até da outra pessoa muda em relação àquilo. Porque aonde há luz, as trevas não habitam. Eu não estou falando aqui sobre religião. Eu estou falando aqui sobre espiritualidade, que vai muito além de religião. Você pode ser uma pessoa religiosa e não ter espiritualidade. E você pode ser uma pessoa espiritual e não ter religião, tá? Então não se confundam. Eu não estou falando aqui sobre religião, eu estou falando aqui sobre espiritualidade. Quando a gente tem convicção de quem nós somos e do nosso poder, a gente pode mudar toda a nossa realidade. E aí, você pode me perguntar: tá bom, Thalita, mas aí eu tenho que conviver mesmo naquelas situações difíceis? Às vezes sim, gente. Às vezes é um familiar ali que a gente não vai conseguir deixar de ter contato. E aí, mas qual a vantagem disso? Que quando a gente usa o decreto do eu sou, a nossa visão em relação àquilo que a pessoa faz muda. E quando a gente muda, as pessoas ao nosso redor também mudam. Quando a gente para de dar atenção, né? Porque, e aí vai uma coisa, tá? Que eu aprendi na minha formação de terapeuta. Quando uma pessoa ela tem alguma questão que ela por exemplo, reclama demais, aquilo não é só uma reclamação, aquilo não é só um superficial. Ela tá tendo um ganho em fazer aquilo. Tudo o que a gente tem, que é um bloqueio, que é uma trava, que é alguma coisa ruim que não deixa a gente ir pra frente, não se enganem. O nosso subconsciente entende e vincula aquilo a um ganho que a gente está tendo. A pessoa que faz isso, ela pode muitas vezes até nem gostar de ser dessa forma. Mas o subconsciente dela é um programinha. Tem um programinha que roda dizendo que ela ganha alguma coisa. Sabe quando a gente sente vontade de comer doce e a gente tá ali, eu não posso, comer.
Por quê? Porque a gente quis o doce? Não, a gente quis o que o doce nos traz. Muitas vezes ele libera serotonina, endorfina no nosso organismo. Ele libera hormônios do prazer. A gente não come o doce pelo doce, a gente come pelo que ele traz depois, que é todo o bem-estar que ele traz depois. Então, quando uma pessoa reclama, muitas vezes... Desculpa. Muitas vezes, quando uma pessoa reclama, ela tem um ganho por detrás, tá? Se a pessoa quiser tratar, existem formas de tratar isso, existem como a gente acessar esses programinhas, retirar esses programinhas, e a pessoa pode começar a ter uma vida plena. Caso contrário, se ela não quiser mexer naquilo, não há o que você possa fazer para que ela mude. E nesse caso, quem tem que mudar é você. Você pode se afastar ou você pode permanecer. Seja qual das formas que você escolher, use o decreto Eu Sou para que você, como ser, seja iluminado. Para que você, como ser, seja uma pessoa melhor. Para que você, como ser, se desabroche para enxergar a vida como ela realmente é. Com abundância, com expansão. Porque afinal de contas, isso é o todo. O todo é isso. Ele está em expansão o tempo inteiro. E como ele expande, nós também expandimos. A nossa vida, o nosso propósito primário, na verdade, é justamente a gente expandir. Né? A gente ter uma expansão de consciência e de tudo que envolve a nossa vida. Seja ela familiar, seja ela pessoal, seja ela física, seja ela financeira, em todos os aspectos. O nosso propósito maior é expansão. Dito isso, espero que vocês se aproveitem. Espero que vocês aproveitem e usem muito, 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 muito esse decreto do Eu Sou, porque é um decreto muito poderoso. É o decreto mais poderoso que existe, é o decreto do Eu Sou. Mas para que ele funcione, vocês precisam primeiro se engravidar. Então, vou dar um exercíciozinho aqui, porque vai ajudar muito vocês, tá? Todos os dias, antes de dormir, quando vocês já tiverem feito tudo, deitem na cama de vocês. Quando vocês já estiverem quase pegando no sono, durante 5 minutos, repitam: Eu sou o Eu Sou. E lembre que esse Eu Sou, o Eu Sou, significa que você é parte do todo. Quem é o todo? Qual é o nome do todo? Eu sou. E nós somos o Eu Sou. Nós somos parte do todo. Então, durante 5 minutos, durante 21 dias, faça esse ritual, né? Repita para você, né? Durante 21 dias, esse Eu Sou, o Eu Sou, entenda, se engravide dele. E aí, na hora que você precisar, durante o seu dia, você pode recorrer a essa ferramenta, que é a ferramenta mais poderosa que existe. Então, fica aí uma dica de reprogramação mental para vocês poderem superar algumas situações delicadas e desafiadoras na vida de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, curte, compartilha, comenta se vocês gostaram, manda para aquelas pessoas que vocês acham que vão se aproveitar, que vão gostar. E é isso, um grande beijo e até a próxima.